A Bíblia é a principal fonte da pregação. Ao formar a base da pregação, um pregador deve seguir as regras que determinam a interpretação do texto. Você tem desejo de pregar a palavra de Deus, mas não se sente qualificado? Quer aprender como montar uma pregação com princípio, meio e fim? Encontrou o vídeo certo. Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre como montar uma pregação bíblica. Por isso, meu irmão, minha irmã, não saia desse vídeo, assista esse vídeo até o final. Mas antes eu quero pedir que, se você não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se no meu canal agora, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha e o seu comentário no vídeo e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você quer aprender a preparar um sermão? Melhorar a sua pregação? Ter uma pregação organizada, ser visto como alguém preparado? Não pule esse vídeo, é com você que eu quero falar. Quero te apresentar o curso A Arte de Construir Sermão Impactante. Com o curso A Arte de Construir Sermão Impactante, você vai conseguir mais envolvimento e interação com os ouvintes, não vai perder tempo contando historinhas bíblicas, terá uma pregação organizada com princípio, meio e fim e entenderá melhor o que vai dizer ao público e a igreja vai compreender melhor a tua pregação. Basta clicar no link da descrição aqui abaixo e por apenas 5 parcelas de R$10 ou R$47 à vista, você terá acesso a toda a plataforma do curso A Arte de Construir Sermão Impactante. Corra e faça a sua inscrição agora mesmo para a nova turma do curso. As vagas são limitadas e você pode ter acesso agora. Como montar uma pregação é o tema deste vídeo e vamos começar agora. Em primeiro lugar, é necessário que você tenha em conta que toda pregação começa com oração. A verdadeira pregação nasce da oração. Não procure, não busque inventar. Quer pregar com revelação? Você precisa ter vida de oração. Então, muitos pregadores hoje o que fazem? Eles correm primeiramente na internet para buscar esboço feito, vão pegar a pregação de outros pregadores para pregar. É errado, até certo ponto não, porque muitos desses esboços servem para um estudo bíblico, para te ajudar a estudar. Agora, pegar um esboço feito na internet e pregá-lo todo ele, sem buscar a revelação de Deus, sem estudar e acrescentar aquilo que Deus colocou no teu coração, isso já é completamente errado. Então, para uma pregação ser uma pregação impactante, você precisa buscar a Deus em oração. Deus é a fonte da verdadeira pregação. A pregação vem da revelação e da inspiração divina e não de esboço previamente feito e colocado na internet. Aquele esboço veio como fruto de revelação na vida desse pregador. Então você precisa buscar essa revelação também para pregar a palavra de Deus certa e direcionada para o povo de Deus. Então, antes de buscar estudar na internet, esboço na internet, busca a revelação da pregação através da oração. Para além disso, existem também outras fontes que nos ajudam a preparar um esboço, a montar uma boa pregação. Pesquisar bons livros, por exemplo. Um pregador precisa ser uma pessoa culturalizada. O pregador precisa ler muito, precisa pesquisar muitos livros, ler livros culturais, ler livros sobre ciência, livros sobre biografias. Isso ajuda o pregador a ter bagagem para preparar sua mensagem. Observar também os sinais da natureza. Pregador precisa estar atento com os sinais. Então, os sinais que estão acontecendo nas nossas nações, nas nossas sociedades, nos ajudam também a ter uma base para pregar. Estar atento aos acontecimentos importantes. Precisa também estar ligado aos jornais, às notícias, os acontecimentos importantes na nação, os acontecimentos importantes na tua cidade, no mundo. Isso é muito importante. Deve também conhecer as necessidades do povo. Um pregador que conhece a necessidade do povo é um pregador que está mais preparado para pregar para o povo, ok? Experiências e testemunhos de vida. Uma das
coisas que é muito bom, que ajuda e dá sustento à pregação, são as experiências que o pregador tem e testemunho. Essas experiências e esses testemunhos podem ser do pregador ou simplesmente de pessoas ao redor, onde podem ser usadas para enfatizar alguma coisa durante a pregação, ok? Então, primeira coisa que você precisa ter em consideração é a oração. A segunda coisa é a escolha do texto. Um sermão sem um texto bíblico é igual a uma árvore sem raiz, a um carro sem gasolina. O carro pode até ter motor, o carro pode até ter bateria, pode ter pneus, mas se não tiver gasolina, esse carro não anda. O máximo que pode acontecer é alguém empurrar o carro, mas ele não tem a sua força motriz na sua totalidade. Para o carro andar, ele precisa de gasolina. Assim é a pregação sem um texto bíblico. O texto bíblico é a gasolina que dá velocidade, dá força e impulso à pregação do pregador. Então, algumas coisinhas a gente precisa considerar ao escolher o texto para a pregação. A palavra texto, em primeiro lugar, ela vem do latim e significa tecido. É o tecido da pregação. O texto pode ser um texto, podem ser vários textos ou apenas um versículo bíblico. Então é necessário você ter em conta isso quando for pregar. Vai pregar com um texto apenas? Vai pregar com vários textos? Ou vai pregar apenas com um versículo bíblico? A escolha do texto deve ser feita com sabedoria em espírito de oração também. Como escolher um texto para a pregação, pastor? É simples. Em primeiro lugar, um texto que contenha sentido completo. Não prega um texto bíblico que não tem sentido completo. Principalmente se você é um pregador novo, escolha um texto que contenha sentido completo para que você não se perca no meio da pregação. Escolha também textos com objetivos que se aplicam às necessidades espirituais, físicas, morais, mentais das pessoas que estão te ouvindo. Isso é muito bom. O texto para ser pregado precisa ser um texto que o pregador não tenha dificuldade de interpretar. Escolha um texto que você consiga interpretar facilmente. Muitos pregadores cometem grandes erros. Querem pregar textos bíblicos difíceis que eles mesmos não conseguem explicar. Com isso a mensagem fica sem sentido. As pessoas não entendem o que ele pregou, se pregou no texto, se contou história bíblica. Então, quando for pregar, escolha um texto que você não tenha dificuldade de interpretar. Escolha também um texto dentro das suas capacidades como pregador. Não prega Apocalipse se você não entende Apocalipse. Prega João 10:10, como eu costumo dizer, só para quebrar aqui o gelo, um texto bíblico, prega um texto que você facilmente consiga transmitir às pessoas. Escolha também um texto que vai de encontro ao tema. Textos dinâmicos que despertam o interesse do auditor, o interesse das pessoas que estão te ouvindo. Um texto que é facilmente de ser lembrado, é um texto que você precisa escolher para a pregação. Quando for escolher o texto e fazer o seu esboço, evite desvios doutrinários, não invente. Prega aquilo que está no texto. Deve verificar o sentido literário, o sentido simbólico do texto. Deve explicar e deve entender que a Bíblia, meu querido irmão, se explica por si mesmo. A Bíblia responde por si mesmo. Então não invente interpretações bíblicas. Não ponha mensagem onde não tem mensagem. Seja fiel ao texto bíblico. Em terceiro lugar, a escolha do tema. Toda pregação, querido, precisa ter um tema. Toda pregação, muitos pregadores ao pregar têm um hábito de não citarem o tema e as pessoas vão para a igreja, você pergunta qual foi o tema da pregação hoje? Não sei qual foi o tema. Por quê? Porque o pregador simplesmente não falou o tema da pregação ou então não tem um hábito de preparar e dar um tema à sua pregação. Toda pregação precisa ter o tema de base. Chamamos de tema o assunto que vai ser abordado durante a pregação. O tema dá
diretrizes ao texto que será exposto, onde nós apresentamos a ideia que deverá ser defendida ao longo da pregação. Então, o que expõe isso é o tema, ok? É muito importante que a tua pregação tenha um tema. Quarto lugar, apresentação ou introdução. Uma das partes mais importantes da pregação. Eu amo esse momento, que é o momento da apresentação, o momento da introdução. Normalmente eu separo a apresentação em primeiro lugar, depois ponho a introdução. Mas você pode colocar as duas ao mesmo tempo, ou você coloca só a introdução, ou coloca só a apresentação. A introdução é a abertura do texto, e muitas vezes quando eu vou pregar, leio o texto, eu faço uma introdução no texto, e depois faço uma apresentação daquilo que eu vou pregar para as pessoas. Então, a introdução, a apresentação, ela introduz o assunto que será ministrado, apresenta o conteúdo que será dissertado. É muito bom. Quinto lugar, estrutura ou desenvolvimento da pregação. Isso é muito importante. A pregação, querido irmão, deve ter ordem numérica em relação a pontos e assuntos. Presta bem atenção. As pessoas chegam para pregar e começam a contar histórias bíblicas de Gênesis a Apocalipse. E as pessoas não entendem o que foi pregado, nem há uma divisão, nem organização. Isso não é bom. A estruturação e o desenvolvimento da pregação ajuda na ordem das divisões. E a ordem das divisões, ela varia. Ela é feita de acordo com o tipo de sermão, com o tipo de pregação a ser apresentado. Existem vários sermões, mas conhecemos 3 tipos de sermões mais comuns, que é o sermão temático, ou seja, também conhecido como sermão tópico. No sermão tópico ou temático, a divisão deriva do próprio tema em si. Já no sermão textual, a divisão deriva do texto. E no sermão expositivo, que é o sermão que a maior parte dos pregadores amam, a ordem e a divisão é de acordo com o texto bíblico. Quando for fazer o desenvolvimento ou a estruturação, você precisa fazer a divisão por ponto. Exemplo, ponto 1, o subtema X, ponto 2, subtema X, ponto 3 e etc. Isso é muito bom, demonstra organização na sua mensagem e os teus ouvintes facilmente conseguem memorizar um ou outro ponto. Sexto e último requisito para montar uma pregação bíblica: conclusão final. É muito importante que o pregador faça também uma conclusão. A conclusão final é o fechamento da pregação. É uma das partes mais importantes da pregação, por ser um momento de finalizar aquilo que foi dissertado, então aquilo que foi desenvolvido ao longo da pregação. Conclusão é reforçar a ideia principal da pregação. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilha com mais alguém. Shalom, a paz do Senhor.